Shalom! Estamos seguindo os passos do Senhor Jesus e estamos falando sobre como reinar com Cristo. Como estar com o Senhor na eternidade, estando com Ele aqui nesta terra. Nós entendemos que de Mateus a Apocalipse, o Senhor tem falando sobre reino. O Senhor tem falado sobre uma vida que tem depois dessa vida. O Senhor tem falado sobre obras como não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu. O Senhor tem falado em sua palavra por várias parábolas sobre trabalhar para Ele. Jesus diz, rogai ao Pai, pois a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E o Senhor tem falado durante toda a sua trajetória, durante todo o seu ministério, aqui nessa terra, o Senhor vem falando sobre reino. O Senhor vem falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só no livro de Mateus nós vemos a palavra reino escrita 32 vezes. Então é algo curioso a se pensar. Se Jesus tem falado tanto sobre reino, Jesus tem falado tanto sobre estar com Ele fora desta terra, por que não acreditar? Porque se eu creio na palavra do Senhor, que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Se eu creio nessa verdade, então eu tenho que crer quando Jesus diz, eu vou vos preparar morada e voltarei para vos levar para onde eu estiver, vós estejais também. O Senhor nos diz assim, e toda a sua palavra vem falando sobre um lugar, além deste lugar. Toda a sua palavra vem falando sobre julgamento, tribunal, juízo. Então, como nós cremos na palavra do Senhor, de Gênesis a Malaquias, quando trazia a promessa, quando falaria que o Messias viria para resgatar o teu povo, quando Isaías deixou bem claro como seria esse Messias, tudo se cumpriu. Quando Jesus chegou a este mundo, quando ele deixou o teu trono de glória e começou a reinar nessa terra, começou a uma trajetória, a primeira palavra, o primeiro ensinamento de Jesus não foi arrependei-vos para ser salvo, não, mas foi arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 13, versículo 17, nos faz essa declaração. Então eu preciso começar a pensar. Eu preciso começar a parar para pensar. Porque pensamos tanto nas coisas deste mundo, buscamos tanto as coisas deste mundo, que não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado você sonhar, projetar, trabalhar, lutar, conquistar. Mas estou dizendo que pensar só aqui, como diz o apóstolo Paulo, é se tornar um homem miserável. Porque a vida não é só aqui. Mas aqui é o começo. Se eu quero ter uma eternidade com Cristo, eu preciso começar aqui. Começar a conhecê-lo. Porque dizer que crê em Jesus, a maioria da raça humana pode dizer. Dizer que acredita que Jesus veio a este mundo, muitos podem declarar. Mas crer nele, será que todos crêem? Buscar seguir os seus ensinamentos, será que todo mundo busca? Buscar a conhecer a sua vontade, para fazer a sua vontade, para poder reencontrá-lo, será que todo mundo faz? Porque dizer que crê em Jesus é fácil. Chorar na sexta-feira da paixão é tranquilo. As emoções são muitas, principalmente quando nós vemos um filme dramático. Mas buscar, seguir os seus passos, ouvir a sua voz e tentar fazer a sua vontade, será que todos fazem? Será que abre mão de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios quereres, dos seus próprios desejos e prazeres, para seguir os passos de Jesus? Porque dizer que segue a Jesus é muito simples.
Congregar numa igreja evangélica é muito fácil. Ser líder de uma igreja não tem dificuldade nenhuma. A questão é, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai provar as nossas obras com fogo. Se o Senhor diz que vai provar as nossas obras com fogo, então está dizendo que existem obras que parecem verdadeiras, mas são falsas. Se tudo aquilo que se faz em nome de Jesus, que se declara em nome de Jesus, fosse tudo verdadeiro, não haveria o porquê passar pela prova do fogo. Porque se é tudo verdadeiro, o porquê a prova do fogo? Mas se a palavra do Senhor nos diz que as nossas obras vão passar pela prova do fogo e que só a obra de ouro não vai perecer, então é porque existem muitos e muitos em nome de Jesus que está vivendo muito enganado mesmo. E aí o Senhor vai provar a sua obra. Como você está fazendo a vontade do Senhor Jesus nessa terra? Ou será que você está fazendo a tua vontade, declarando que essa vontade é de Jesus Cristo? E declarando ao mundo que é de Jesus Cristo essa vontade. Porque sabemos e compreendemos que para que eu faça a vontade de Jesus, eu preciso conhecê-lo. E para me conhecê-lo, eu preciso estar dentro da palavra. Porque ele diz que ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele diz que ele é a palavra encarnada. Então eu posso muito bem fazer a obra do Senhor Jesus aqui e não ter nenhum receio, nenhum medo de passar pela prova. Porque se eu conhecê-lo, se eu verdadeiramente seguir os passos dele, eu não temerei. Mas se eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, o que eu acho que é certo e coloco Jesus no meio, aí eu deveria parar para pensar, enquanto há tempo. Sabemos que a visão do mundo hoje é financeira. E entendemos que o único que Deus chamou de Deus foi o dinheiro. O Senhor chamou o dinheiro de Deus, porque o Senhor sabia como a raça humana iria se dobrar diante do dinheiro. Por que se dobrar diante do dinheiro? Porque nunca se satisfaz. Quanto mais tem, mais quer ter. E quanto mais tem e quer ter, mais perde. Porque se você tem 2, 3 trabalhos, então você está perdendo tempo que você poderia estar desfrutando com a sua família. Você está perdendo tempo que você poderia estar desfrutando com si própria, cuidando de você própria. Porque se você tem 2 ou 3 trabalhos, você vai acabar ficando em tempos exaustivos. E você conquista. E aí, chega um dia que você vai embora. E você não vai levar nada dessa terra. Nada. E você sabe disso. E aí você vai para onde? E você vai viver de que jeito? Porque Jesus nos ensina, desde o início do ministério dele, que existe um reino. Mas que indiferente da salvação, o reino precisa ser conquistado. Salvação é de graça. Não adianta bater o pé, não adianta dar birra, não adianta que não é, porque Efésios 2:8 nos declara: salvação é de graça, é um dom, um presente de Deus, para que ninguém se glorie, para ninguém fale: eu conquistei, eu lutei, eu paguei. Não. Salvação é um presente trazido de Deus e presente não se compra. Se você não ganhá-lo, você não o tem. E salvação é de graça. Mas eu digo que salvação é de graça e aí as pessoas vão fazer o que quiserem. Elas podem fazer o que elas quiserem e achar que são salvas, porque não são. Como eu tenho dito e continuo repetindo e vou repetir, se eu sou salvo, eu nunca mais volto para a lama. Se eu verdadeiramente sou salvo,
O Espírito Santo habita em mim. E dia após dia, de dentro para fora, ele vai transformando a minha vida. Eu nunca mais vou querer voltar para a lama. Agora, se você acha que por fazer parte de uma denominação, por ter descido as águas, por ter um cargo na igreja, por confessar Jesus, por estar na igreja, todos os cultos, com as suas responsabilidades, e viver a sua vida da forma que você sempre viveu, não deixar o Espírito Santo te moldar, te quebrar, porque dói, e continuar vivendo da mesma forma, você só está vivendo um caminho de engano. Não foi salvo. É impossível um salvo voltar a ser o que era. Ele pode sim, por um certo período curto de tempo, fazer ou praticar as mesmas práticas que praticava. Mas o tempo vai passar e vai abrir mão de tudo, porque o Espírito Santo vai estar o transformando e ele não vai voltar. Agora, aquele que diz que é salvo já faz 20 anos, que declara que é salvo e que ainda vive a mesma vida que vivia, não. Você está se enganando. Você não é salvo. Mas ainda há tempo de se arrepender, buscar a misericórdia do Senhor e verdadeiramente ser salvo. Para que possamos reinar, precisamos antes ser salvos. Sem salvação não há reino. Precisamos ser salvos. E ser salvo é ter fome e sede do Senhor. Quando somos salvos, o nosso anseio, o nosso desejo está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Viu tanto que é simples? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco o Senhor, se eu busco conhecê-lo, se eu busco compreender o que é o reino, o que é a seara, porque Jesus diz, rogai ao Pai para que envie ceifeiros para a seara. Se eu busco compreender o que é juntar tesouro no céu e não na terra, então o que eu preciso nessa terra me vai ser acrescentado. Ou você acha que um Deus que foi capaz de entregar o seu único filho por amor às nossas vidas vai te deixar passar necessidade? E se deixar essa necessidade, ele vai deixar te matar? A palavra do Senhor diz que nunca viu um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar um pão. O Senhor cuida dos seus. Por isso ele diz que devemos buscar o reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele não diz para nós buscarmos as demais coisas, elas virão até nós. Por isso dizemos que quanto mais corremos atrás da bênção, mais a bênção corre de nós. Mas quanto mais nós corremos uma jornada de Cristo, buscando seguir os passos de Jesus, mais a bênção corre atrás de nós. Precisamos entender que nesta jornada com o Espírito Santo, nós podemos sim seguir os passos de Jesus. Porque Jesus nos diz, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o meu Espírito e ele não falará dele mesmo, mas ele falará tudo o que tem ouvido. Então o Espírito do Senhor nos revela Jesus Cristo e assim nós podemos seguir os passos de Jesus. Mas sem o Espírito Santo, jamais vamos conseguir seguir os passos de Jesus. Sem o Espírito Santo, jamais conseguimos qualquer outra coisa. Vamos continuar cativos, vamos continuar presos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, a ponto, às vezes, até de levar a um suicídio. Ou uma depressão profunda, onde você tem vida e não há vive. Mas em Cristo nós somos livres. Somos livres para buscá-lo, somos livres para adorá-lo, somos livres para declarar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como João 14,6 nos declara. Somos livres para dizer que, se queremos seguir Jesus, vamos ter uma vida de liberdade. Não estou dizendo uma vida sem problemas, sem dificuldades. Estou dizendo uma vida de liberdade. Liberdade é diferente de talvez você passar por momentos difíceis, por você passar por percas, por você passar por um período financeiro difícil. É diferente. Quando somos cativos e não vivemos em Cristo,
mas vivemos nas nossas vontades, somos prisioneiros das nossas mentes. A palavra do Senhor diz que o coração é enganoso e ele é tão enganoso que ele chega a destruir o ser humano. Por quê? O ser humano, quando é conduzido pelas suas emoções e pelo seu querer, pelos seus pensamentos, ele paga para se destruir. Você já prestou atenção numa coisa? A pessoa que tem um vício, seja drogas, bebida, medicamento, pessoas viciadas em remédio. Você já prestou atenção que a pessoa paga para se matar? Olha o ciclo dessa pessoa. Ela trabalha, talvez trabalha muito, e aí ela vai, consome aquilo que mata o organismo, que mata ela de dentro para fora. Ela paga para aquilo. Então a pessoa trabalha, pega o dinheiro suado e paga para auto se destruir. O que é isso? Cadeias, prisões, pessoas aprisionadas, pessoas que são arrastadas pelo maligno. E a humilhação? Quanto que um prisioneiro é humilhado? Há muita humilhação. Diante da sociedade, diante da família, diante de todos aqueles que passam por eles. A dor, a tristeza e a angústia do aprisionado é terrível. Mas, para ter liberdade, é só em Jesus Cristo. Talvez você não tenha uma vida arregalada, uma vida farta, uma vida que é onde se todo momento você puder viajar, você vai, mas você é livre. Você pode dominar suas emoções e seus pensamentos, eles não te dominam. Você é respeitado diante da sociedade, você tem uma família que tem paz. Isso não tem preço. Não tem preço. Só que essa liberdade que não tem preço e nós não podemos pagar, está em Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que toda a raça humana vem morta, então vem escravo. Porque nós adquirimos uma herança e a herança foi o pecado. E o salário do pecado é a morte. E o pecado nos faz separação entre a raça humana e Deus. Mas aí veio Jesus para entregar a sua vida por amor às nossas vidas. Porque só poderia pagar para nos resgatar sangue. Lembra do Antigo Testamento? Uma vez por ano, o sacrifício que os líderes, os sacerdotes faziam para o povo de Israel, por expiação aos seus pecados, teria que ter derramamento de sangue. E conosco não é diferente. Para que nós possamos voltar a ter uma reconciliação com Deus. Para que nós possamos voltar a ter uma ligação com o Pai, precisamos ser resgatados para Ele. Alguém tem que pagar pelo pecado que nós não conseguimos pagar. E aí veio Jesus Cristo. E entregou a sua vida por amor às nossas vidas e derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados. Por isso não tem como você ir até Deus se não for através do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode andar em qualquer caminho que você quiser. Se não for Jesus, você não está indo até Deus. E mais, na eternidade, não estará com Ele. Eternamente, não. Mas se aqui você tem buscado a seguir os passos de Jesus, se você tem buscado conhecer os seus princípios, buscado a obedecer e clamado o Espírito Santo para que quebre as algemas, as cadeias, as prisões que você adquiriu no decorrer, no longo da sua jornada até aqui, através de decisões, de escolhas, então você é uma pessoa que pode vir a reinar com Jesus Cristo. Só precisa entender como fazer. Porque o primeiro passo você já deu. E se você não deu ainda, então dê. Porque ainda há oportunidade. Nesse exato momento que você está ouvindo este vídeo, você está diante de uma escolha a ser feita. Se você já escolheu a seguir os passos de Jesus, permaneça firme. E o Senhor te mostrará o caminho do reino. Se você ainda não escolheu
a seguir os passos de Jesus, você tem uma escolha a fazer. E eu te aconselho, escolha seguir os passos de Jesus, porque você não vai querer passar uma eternidade fora dele. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, concedendo o favor dele e a graça, e se assim o Senhor nos permitir, nos encontramos na próxima semana. Shalom!